E aí, só de boa? Aqui é o número 17 e você está no canal Cyborg Moreno. No vídeo de hoje eu quero falar sobre o OVA Devilman The Rebirth. Então, sem mais delongas, vamos direto ao vídeo logo após a intro do canal. O OVA começa mostrando uma visão panorâmica do planeta, destacando sua beleza e grandeza. O mundo está em paz. Nesse momento, a figura de anjos descem e levemente tocam o lago. Muitos outros anjos aparecem descendo, quando de repente um deles é atacado por um demônio. Outros demônios aparecem e continuam a atacar os anjos, os quais são brutalmente massacrados e devorados. Os anjos começam a revidar, desferindo ataques poderosos contra os demônios, os matando, sendo a terra o campo de batalha desse combate feroz. Aquela linda paisagem, uma vez vista, já não é mais. Está tudo devastado. A marca da violência deixa cicatrizes para trás na terra. Já não se vê mais demônios. Os anjos sobem acima das nuvens. O céu está estrelado e a lua brilha. Somos então introduzidos ao jovem Fudo Akira, o qual está voltando para casa. Durante seu percurso, ele se encontra com um homem misterioso que o chama pelo nome. Akira parece não reconhecê-lo, até que se aproximando, percebe que é Ascario, seu antigo colega de classe. Ryo seriamente fala para Akira que precisa dele e o convida à sua casa. Eles então atravessam um bosque e, chegando ao carro, partem. Ryo conta para Akira que seu pai está morto. Akira diz que da última vez que o viu, ele parecia saudável. Ryo explica que ele não morreu de doença. Ele cometeu suicídio. Se encharcou com gasolina e acendeu um fósforo, e continuou a derramar gasolina até seu último suspiro. Tudo começou quando, em uma certa manhã, seu canário estava morto e seu corpo tinha sido retalhado. Depois, o cachorro John foi decapitado. Ao ficar sabendo do que aconteceu, Ryo se apressa e vai ao encontro de seu pai, para lhe contar sobre o ocorrido. Ao entrar no escritório de seu pai, o encontra coberto de sangue, na manga da roupa, rosto e ombro. Porém, seu pai não parece estar ferido. Seu pai responde: "Está tudo bem, Ryo. Não se preocupe. Seu cachorro ficou louco e tive que dar um jeito nele." Olhando tranquilamente, continua: "Não se preocupe. Eu vou te arranjar um cachorro novo. Sim, vou lhe dar um grande o suficiente que vale a pena matar." E começou a rir como se fosse tudo uma grande piada muito engraçada. Durante a noite, Ryo dorme tranquilamente em seu quarto. Seu pai aparece com um punhal. Meio perturbado, se aproxima e, gritando, desfere um golpe contra o próprio filho, o qual acordou pouco antes de ser atingido, evitando assim a própria morte. Para sua surpresa, descobre que quem tentou matá-lo foi seu próprio pai, o qual se assusta e sai correndo, como se não soubesse o que está fazendo, e em seguida se matou. Ryo relata que o corpo de seu pai carbonizado pesava 2 vezes mais do que quando estava vivo, mas seu tamanho não mudou, apenas o seu peso dobrou. Ryo descobre que seu pai lhe deixou uma herança, o qual ele gostaria de nunca ter visto, mas agora que já sabe, tem que encarar. Porém, não é algo que ele queira guardar para si mesmo, e decidiu compartilhar com Akira. Eles finalmente chegam ao seu destino. É uma mansão, afastada dos grandes centros urbanos. Ryo conta para Akira que tudo começou quando seu pai, que é arqueologista, estava examinando algumas ruínas maias e acidentalmente caiu em um buraco bem fundo e deslizou até uma grande caverna. Lá, ele descobriu algo bem estranho ao entrar numa sala. Ryo mostra uma cabeça artificial de um demônio. Akira se assusta e pergunta se isso foi criado por uma civilização antiga. Ryo responde que não.
Os humanos ainda não existiam. Isso vem de uma era antes do grande dilúvio, antes mesmo da era glacial. Deve ter sido feito por algo além de humanos. Os habitantes primitivos da Terra, os demônios. Ryo explica que esse objeto é um histórico dos demônios, que não possuem uma linguagem escrita. As imagens da vida deles estão armazenadas nesse material. O mundo dos demônios é projetado diretamente no cérebro de quem quer que use esta coisa. Ryo pede que Akira coloque isso. Porém, assustado, Akira recusa. Mas Ryo insiste, afirmando que seu pai arriscou sua vida por isso, e que se não colocasse, nunca saberia o motivo do suicídio dele. Akira aceita, e ao colocar aquele objeto, ele vê os demônios em seu habitat natural. É um mundo repleto de violência e morte, e isso o deixa chocado. Ryo diz que os humanos inventaram armas para conquistar seus inimigos, mas os demônios desenvolveram o poder da metamorfose. Eles podiam se unir com outras criaturas. Dessa forma, eles se tornaram mais fortes. Eles combinaram e recombinaram até se tornarem criaturas grotescas com poderes estranhos. Akira diz que a humanidade teve sorte. Quando os demônios pereceram, não haviam inimigos terríveis para se opor à evolução da humanidade. Ryo questiona: será mesmo? Como a humanidade saberia sobre demônios se eles estavam realmente extintos? E quanto às lendas sobre demônios por todo o mundo? Até agora o diabo era considerado um produto da imaginação do homem, assim como Deus. Mas os demônios existem. Ryo continua, citando a Divina Comédia de Dante, onde o escritor escreveu um conto de uma jornada através do inferno, purgatório e paraíso. Ele descreve o poço mais fundo do inferno, onde o diabo está sepultado no gelo. No frio terrível, Lúcifer, o rei dos demônios, com asas de morcego, está enterrado até o peito em gelo, sofrendo em tormento imóvel. O demônio foi aprisionado em sua prisão de gelo, em estado de hibernação, ainda vivo. Agora, ele está prestes a renascer em nosso mundo moderno para reivindicar a Terra. Os demônios sabem que sem armas, a humanidade é fraca. Eles podem invadir antes que a humanidade se prepare para a batalha. Enquanto a humanidade desconhece e nega a existência de demônios, eles vão se esgueirar como sombras e matar. Os demônios apreciam a matança de seres vivos. Não há amor no coração de um demônio. São demônios de fato. Akira pergunta: como você pode ter tanta certeza? Ryo responde que finalmente entendeu depois do suicídio de seu pai. Ele sacrificou sua vida para observar a maneira como os demônios pensam. Meu pai se uniu com os demônios. Seu diário e testamento esclarecem tudo. Ele nos deixou um plano para combater os demônios. Esse é o seu legado de horror. Ryo chama Akira para o subsolo. Akira diz: não deve haver muitas maneiras de lutar contra monstros com poderes sobrenaturais, exceto por uma. Ryo responde: a única maneira de lutar contra monstros é você mesmo se tornar um com eles. Você sabe o que isso quer dizer, Akira? Toda felicidade, tristeza, a própria essência da vida, não ser mais humano, tudo isso deve ser jogado fora. Essas foram as últimas palavras de meu pai. Quem quer que ouse se unir com os demônios e fazer do poder deles o seu próprio, deve ter um coração que seja puro e uma vontade forte o suficiente para controlar a consciência do demônio. Um homem jovem que ama a justiça. Foi por isso que eu te chamei, Fudo Akira. Akira responde: eu mal sou um homem e não tenho muita confiança. E se me unir com um demônio, mas minha vontade não for forte o suficiente para combatê-lo? Ryo responde: escolha a morte, assim como meu pai. Akira diz: no melhor caso, vou me transformar e combater os demônios até a minha morte. Ryo diz: assim que se unir com um demônio, terá que aceitar o que vier depois. Akira diz: realmente um legado de horror. Ryo diz: é um fardo enorme isso que meu pai me deixou. Ryo abre uma porta. Agora, nós pisamos na boca do inferno. O que acontece do outro lado da porta parece ser um tipo de festa. Música toca alto.
Várias pessoas dançam, fumam, bebem. Akira não entende e questiona Ryo se isso é algum tipo de piada. Ryo explica, é o Sabbath. Há 2 tipos de cerimônia, o Sabbath e a Missa Negra. Essa é a cerimônia dos demônios. Meu pai achava que essas cerimônias criavam as condições que tornavam mais fácil para humanos se juntar com os demônios. Um demônio pode possuir qualquer criatura viva, mas os humanos têm um poder que os demônios abominam, o poder da razão. É isso que eles odeiam. Demônios devem satisfazer seus instintos. Akira afirma, então para me unir com um demônio, eu preciso abandonar a razão. Ryo confirma, exatamente. Deixe a razão de lado e haja somente por instinto. Então, demônio e homem se unem. As pessoas que eu reuni aqui, elas só buscam um prazer e não estão acostumadas com o poder da razão. Se nos juntarmos a elas, nós também perderemos nossa razão e agiremos por instinto sozinhos. Akira questiona, espera aí, essas pessoas, elas vão se transformar em demônios também? Isso, responde Ryo. Todas elas vão se transformar, mas eu não disse nada a elas. Elas não sabem sobre os demônios. Assim que forem possuídas, perderão suas almas. Quando nos unirmos com os demônios, todos eles se tornarão nossos inimigos. Akira surpreso responde, se isso for verdade, nós não temos a menor chance contra todos esses demônios. Vamos ser mortos. Ryo exclama, tudo terá sido em vão se formos derrotados. Nós devemos lutar contra milhares de demônios. Se não pudermos nos juntar com um demônio forte o suficiente para derrotar essa quantia, então não há sentido nenhum em se juntar. Cabisbaixo, Ryo continua. Eu duvido que consigamos sobreviver juntos. Mas se um de nós conseguir, ele deve proteger a humanidade. Não podemos entregar a terra a eles. Ryo pega uma garrafa quebrada e começa a atacar pessoas aleatoriamente, dizendo, demônios adoram sangue, e continua a atacar mais pessoas, até que elas começam a revidar. Akira corre para protegê-lo, pedindo para que parem. Eles começam a agredir Akira também, dizendo que foi seu amigo que começou isso. Eles estão rindo e se divertindo, até que uma delas começa a se transformar. Na sequência, muitos outros se transformam também. Outros correm com medo. Ryo pergunta a Akira se sente algo em seu corpo, o qual responde, não sinto nada. Os demônios partem ao ataque. Eles correm, mas logo Akira sente algo estranho com seu corpo. Ele para e começa a se transformar. Akira se alegra. Finalmente estou me tornando um demônio, exclamou Akira, que já parte para cima de um demônio, segurando sua cabeça com a mão, e a esmaga. Os outros demônios o questionam. O que está fazendo, Amon? Ficou louco? Akira responde, eu não sou Amon. Eu nasci para levar vocês, demônios imundos da terra. Sou Devilman. Os demônios percebem que Amon teve sua consciência conquistada pelo humano. Akira, como Devilman, começa a matar os demônios um por um. Ryo, assistindo aquilo, se pergunta, aquele é mesmo Akira? O gentil e sensível Akira? Ele encontra o prazer na batalha e se deleita na matança. Ele se parece com algo pior que os demônios. Ele se tornou um monstro entre os monstros. Será que tentando criar o salvador da humanidade, eu posso ter invocado seu inimigo mais forte? Akira continua matando, até que não sobra mais nenhum. Ele volta à forma humana e lembra de seu amigo Ryo. Em meio aos cadáveres, Akira o procura. Mais à frente, o encontra. Ele está deitado no chão, imóvel. Akira pega ele em seus braços e diz, não me deixe sozinho nesse inferno. E grita, não morra, Ryo.